Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de química orgânica, continuando falando sobre as reações dos alcenos, hoje mais especificamente na reação de adição de água e álcoois a essas estruturas, conhecidas também como reações de hidratação. Leitura complementar que eu deixo para vocês, capítulo 4 do Paula Bruys, páginas 141 a 156, e capítulo 6 do Francis Karen, páginas 269 a 271. Nós vimos na aula passada que os alcenos reagem nucleofilicamente com espécies eletrofílicas, como, por exemplo, os halogenetos de hidrogênio, né? As espécies ácidas que derivam ali dos halogênios. Isso vai levar à formação de uma nova ligação química carbono-hidrogênio e uma nova ligação química carbono-halogênio. Se nós tentarmos fazer uma hidratação de um alceno utilizando água como eletrófilo, certo? Utilizando água como eletrófilo, nós não vamos conseguir, porque ela não é um eletrófilo tão forte a ponto de reagir com um alceno atuando como nucleófilo. Então, nós não vamos ter reação. O que não acontece caso a gente catalise essa reação com um ácido de bronze. Lembre-se, o que é um ácido de bronze? É uma espécie que libera um próton, né? Que libera um hidrogênio carregado positivamente. Os melhores catalisadores para serem utilizados nas reações de hidratação de alceno são ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Percebam que eles têm um pH muito baixo, então eles são ácidos extremamente fortes, tá? Então é possível fazer uma hidratação de um alceno sendo catalisada por ácido sulfúrico muito facilmente. Isso vai gerar uma nova ligação carbono-hidrogênio e uma nova ligação carbono-oxigênio, oxigênio esse derivado de um álcool. Então nós vamos sair de um alceno e levar à formação de um álcool, no caso aqui sai do 2-propeno e chega ao 2-propanol. Caso você não se lembre, um catalisador é uma espécie que é adicionada na reação em uma quantidade muito pequena só para acelerar, para diminuir a energia, para atingir o estado de transição dessa reação. Então, essa quantidade de ácido sulfúrico que se usa é muito pouca. Geralmente é 1, 2 gotinhas na reação e isso já é o suficiente para catalisar essa reação. O catalisador ácido, qual que é a função dele? É gerar uma espécie na água que é muito mais reativa como eletrófilo do que a água. E essa espécie, nós já vimos ela, é o íon hidrônio. Então, o hidrogênio, os pares de elétrons não ligantes do oxigênio e da água vão abstrair um próton do ácido sulfúrico e nós vamos ter a formação do íon hidrônio. O íon hidrônio é uma espécie extremamente ácida, nós vimos isso lá anteriormente quando nós estudamos pKa e pH, e também é uma espécie eletrofílica. Ele pode perder aquele hidrogênio não só para uma base, mas também para um nucleófilo. E quando um nucleófilo ataca e retira um daqueles hidrogênios, ele é então uma espécie eletrofílica e, diga-se de passagem, uma espécie eletrofílica bastante forte. O mecanismo da reação é o seguinte: inicialmente nós vamos ter aqui a etapa H2SO4 mais a água, certo? Isso vai levar no equilíbrio deslocado para os íons hidrônios, né? A formação do íon hidrônio. E aí nós temos a espécie eletrofílica. O íon hidrônio aqui, ó, é o eletrófilo da reação. É a espécie deficiente de elétrons da reação. Tendo isso, a espécie nucleofílica, que é o alceno, vai atacar, vai retirar um próton ali nucleofilicamente e percebam, a ligação oxigênio-hidrogênio ela é formada por 2 elétrons de spins opostos, uma ligação compartilhada, uma ligação covalente. Esse par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio sai em direção à carga positiva no oxigênio e supre essa carga. A partir disso, nós temos a formação da água como subproduto da reação e, consequentemente, a formação de um carbocátion, porque nós estamos falando da etapa lenta da reação, certo? A água, ela não era um bom eletrófilo na primeira etapa, como nós vimos, correto? E por essa razão, ela não poderia ser usada sozinha, ela precisou de uma catálise ácida para levar à formação dos íons hidrônios. Por outro lado, em contrapartida, ela é um nucleófilo até que bom, tá? Porque ela tem um par de elétrons aqui não compartilhado que pode atacar um centro eletrofílico. E agora nós temos essa
esse cenário, carbocation com centro eletrofílico, deficiente de elétrons, e nós temos um par de elétrons não ligante, né, não compartilhado, do oxigênio. E aí é o que nós vamos ter. Um ataque nucleofílico, uma etapa rápida, porque nós só estamos falando da formação de ligação, e formação de ligação é um processo exotérmico, é uma reação exergônica, é uma reação que libera calor, e isso é uma situação favorável. Nós vamos levar à formação, então, de uma nova ligação carbono-oxigênio, que vai aqui já nos mostrar que nós vamos ter um álcool, mas esse álcool ainda está protonado, ele ainda tem um hidrogênio. Para finalizar a reação, uma molécula de água no meio reacional vai vir aqui, ó, e vai desprotonar esse álcool protonado, vai levar um hidrogênio junto com ele. Percebam, essa ligação oxigênio-álcool também é formada por dois elétrons, e esses elétrons se deslocam para o oxigênio para estabilizar essa carga positiva aqui. Uma vez que isso acontece, olha o que a gente forma. O produto, o álcool que nós queremos, mas também formamos um equivalente de íons hidrônio. O íon hidrônio, ele pega e volta aqui, ó, para ser o eletrófilo da reação novamente. Por isso que nós falamos que a reação é catalisada. Um pouquinho de ácido sulfúrico ou de ácido clorídrico vai ser o suficiente para formar o primeiro hidrônio, e a partir do momento que nós temos a formação da primeira molécula de hidrônio, a reação vai seguir e vai formar íons hidrônio aqui no final, e esse íon hidrônio volta aqui e reinicia o processo tudo de novo. Por isso que a reação é catalisada. Ela é usada em pouca quantidade, ela entra, faz o papel dela, sai e não participa mais. Por isso que o catalisador a gente usa bem pouquinho do catalisador, porque ele só acelera a reação e ali a reação vai acontecer. Correto? O diagrama de coordenada reacional para a reação é um pouquinho diferente do que nós vimos anteriormente. Vejam, na primeira etapa nós vamos ter a formação do carbocation. Então isso é aqui, nós já temos, ó, como sempre, a etapa lenta da reação. Por que a etapa lenta da reação? Porque é o processo que vai me levar à quebra de duas ligações. Eu vou precisar quebrar duas ligações, consequentemente a energia no estado, a energia de ativação, né, a energia para atingir o estado de transição vai ser bastante alta, e aqui eu vou ter a etapa lenta. Vou formar o carbocation, e aí a minha segunda etapa aqui é uma etapa exergônica, é uma etapa que vai liberar energia, porque vejam, ó, na primeira etapa o meu carbocation é mais energético que os meus reagentes. Então eu tenho um processo endergônico, um processo que precisa absorver calor. Na minha segunda etapa, o álcool protonado é menos energético do que o carbocation. Então eu estou saindo do carbocation e indo para um álcool protonado, eu estou saindo de uma espécie que é mais energética da que eu estou chegando, né, do que o meu produto final nessa etapa. Então eu tenho uma reação aqui, ó, exergônica, uma reação que libera energia. A minha energia de ativação do estado de transição é relativamente pequena. E o mesmo acontece aqui no final, que é a formação do íon hidrônio e a liberação do álcool desprotonado, também um processo exergônico, uma energia de ativação do estado de transição bem pequenininha. Então, esse aqui é o perfil do diagrama de coordenadas reacionais para reação de hidratação, né, catalisada por ácido, dos alcenos, aqui já iniciando, ó, com o íon hidrônio como eletrófilo. É possível também fazer a adição de um álcool, que vai seguir o mesmo princípio, né? A diferença por exemplo, a diferença de um álcool para uma molécula de água, vamos pegar aqui a água e o etanol. A diferença entre eles é que a água tem um hidrogênio e aqui nós temos um metila no etanol. Essa é a diferença. Então a reatividade do grupo aqui, ó, do grupo álcool, da ligação oxigênio e hidrogênio, é a mesma nos dois. O que vai mudar é a questão de solubilidade e assim por diante. Então nós podemos fazer também a adição de um álcool e ela vai seguir o mesmo princípio. Vai ser catalisada por um ácido e vai levar a formação dos mesmos tipos de ligação, só o grupo funcional que vai ser diferente, né? Lembra, quando nós temos um oxigênio ligado a um hidrogênio, nós temos um álcool, mas quando aqui nós temos um oxigênio ligado a dois grupos alquila, nós temos um éter, certo? Então o grupo funcional do produto vai ser um éter, mas o princípio da reação é exatamente o mesmo. Inicialmente, nós vamos ter a formação do íon hidrônio, tá? Então tá aqui, ó,
íon hidrônio, eletrófilo da reação, espécie que é deficiente de elétrons. O par de elétrons do π do alceno ataca esse hidrogênio, nós vamos ter a formação de um álcool e de um carbocátion. Uma espécie nucleofílica, aqui um novo nucleófilo e aqui um novo eletrófilo. O par de elétrons não ligantes do oxigênio ataca esse carbocátion, nós vamos formar o éter protonado e a mesma coisa vai acontecer. Ó. O álcool vem, desprotona esse éter protonado, o par de elétrons supre a carga positiva no oxigênio, nós formamos o éter e o nosso íon hidrônio novamente, que vai reiniciar a reação. Por isso que nós usamos o ácido sulfúrico apenas como um catalisador. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos revisitar todos esses conceitos e esses mecanismos nas nossas listas de exercício. Vocês podem tirar as dúvidas no fórum a qualquer momento comigo, que nós vamos sanar isso aí para que essas reações específicas que acontecem nos alcenos fiquem bem fundamentadas no nosso conhecimento, correto? Tenham um excelente dia, muito obrigado pela atenção de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.